Você já saiu do cinema com aquela sensação um pouco estranha ou sem conseguir parar de pensar no filme que você acabou de ver? Ou quem sabe teve um arrepio ou chorou em uma parte do filme, mas não sabe explicar exatamente o porquê ou o que causou aquilo? A grande verdade é que você já está fazendo uma espécie de análise cinematográfica. Aprender a analisar filmes não é uma habilidade restrita a acadêmicos ou a críticos de cinema. É um processo que você meio que já inicia de forma intuitiva quando você tem a experiência de assistir um filme, às vezes só não tem as ferramentas para dar nome àquilo que você sente. Em primeiro lugar, é importante reconhecer que cada elemento dentro de um filme é resultado de escolhas deliberadas que aquele cineasta fez. A questão central da análise é entender o porquê essas escolhas podem ter sido feitas e como elas impactam para o significado e para a experiência da obra. Quando a gente fala em análise fílmica, análise cinematográfica, pode parecer uma coisa bem complicada ou assustadora até porque tem diferentes formas de abordagem. Será que a gente vai abordar esse filme puramente como história, como narrativa, ou como uma obra autoral daquele autor em relação com as outras obras dele, ou até como um produto cultural de um determinado contexto, de um determinado momento histórico? Mas todas essas formas de abordagem, todas essas perspectivas acabam começando e partindo de um mesmo ponto, que é na percepção e análise dos elementos que estão de fato em tela e no que eles comunicam. Quando você está assistindo um filme de terror e começa a sentir uma certa tensão, uma ansiedade, mesmo antes de qualquer coisa acontecer em tela, não é por acaso. O diretor provavelmente utilizou diversos elementos específicos da linguagem cinematográfica para te gerar esse sentimento, para fazer com que você tenha essa sensação, e nesse caso ele foi bem sucedido. O método de análise que eu vou apresentar aqui para vocês é o que eu considero mais fácil, mais básico para quem está começando nos estudos cinematográficos, quer começar a treinar o seu olhar para isso e se desenvolver. Nosso ponto de partida é tentar responder uma pergunta relativamente simples, que é: como esse filme utiliza os principais elementos da narrativa cinematográfica para comunicar as suas ideias e os seus temas? A gente pode falar de 6 elementos que seriam esse kit básico do cineasta quando ele está fazendo um filme: mise-en-scène, atuação, fotografia, som, roteiro e montagem. Cada um desses elementos, é claro, vai ter todo um mundo de ramificações, de questões, possibilidades, outras nomenclaturas, mas a gente vai focar aqui nos pontos-chave que vão te ajudar a identificar como eles funcionam dentro de um filme e como eles se relacionam entre si. A mise-en-scène é basicamente o mundo em que o nosso filme se passa e como ele se apresenta. Inclui tudo que você consegue ver no quadro, então locações, cenários, objetos de cena, os próprios personagens, cabelo, maquiagem, figurinos. Seria o componente principal para estabelecer a estética geral do filme e é fundamental para criar um mundo crível. Ela não só define o ambiente físico, mas pode também passar mensagens e estar relacionada a questões emocionais ou psicológicas. Então, alguns questionamentos que você pode fazer é olhar para o cenário e perceber se ele é um cenário hostil, acolhedor, se ele é mais realista, mais expressionista. Você pode olhar também para o que a aparência dos personagens revela, né? Os figurinos, as maquiagens. Será que tem alguma coisa a ver com a função deles dentro da narrativa? Se eles são vilões ou heróis? Existe uma caracterização temporal, histórica? Como é que esse filme comunica todas essas questões a partir do que a gente vê dentro da mise-en-scène? A atuação também é um dos elementos fundamentais do cinema. Para além da questão estética de como esses personagens se apresentam, né, que a gente já viu anteriormente, tem também a questão da linguagem verbal ou não verbal, que comunicam também ideias e questões da narrativa. Não se trata só do que os atores dizem, mas de como eles dizem. A sua linguagem corporal, a intensidade, como eles pronunciam as palavras, os gestos, olhares. E como eles incorporam esses personagens de uma forma convincente também, muitas vezes até desaparecendo ali dentro do personagem. Todas essas maneiras que os atores podem interpretar os seus papéis em colaboração com a visão do diretor em relação à história são uma outra camada de significado para o público e que também deve ser considerado em uma análise.
Você pode se questionar se os gestos ou a entonação de voz são mais exagerados ou mais naturais, se eles conseguiram criar uma vida para esse personagem para além do roteiro, para além do que a gente está vendo ali. Como foi a escolha de elenco para um determinado papel, isso também pode dizer muita coisa para uma análise. E o terceiro elemento responsável por capturar a mise-en-scène e também os atores é a fotografia. A fotografia é a arte de capturar as imagens, determinando a sua iluminação, seu visual, sua composição e seu clima. E ela engloba diferentes escolhas que podem ser feitas ali: lentes, filtros, película, luzes. Também é o que define o enquadramento, então um close-up, ou um plano geral, ou um plano americano. E o movimento da câmera, se vai ser estático, se vai ser uma câmera na mão, se vai ser uma panorâmica. O tipo de iluminação também, então uma iluminação mais suave, uma iluminação mais dura. E se foi filmado em cores ou monocromático, por exemplo, é também uma escolha ali dentro da fotografia. Se o filme nos oferece de alguma forma o ponto de vista do diretor, o que a gente pode aprender e analisar a partir de como a gente está sendo posicionado naquela cena para acompanhar o que está acontecendo? Ao analisar a parte da fotografia, você pode se perguntar como é que uma cena é capturada e o porquê ela foi capturada dessa forma, e como a posição da câmera ou a sua movimentação pode estar de alguma forma afetando emocionalmente a sua percepção sobre aquela cena. O formato do filme, o foco, a profundidade de campo, a iluminação, o que ela mostra, o que ela deixa de mostrar, também são escolhas fotográficas importantes e que afetam não só o que o público vê, mas como ele interpreta cada cena. O quarto elemento que a gente tem é o som, que particularmente é o meu favorito dentro do cinema, mas eu vou tentar ser objetivo aqui. O som pode ser diegético, ou seja, ele ocorre dentro do mundo da história e está sendo ouvido pelos personagens, ou não diegético, que ocorre fora da cena, fora da história e está sendo ouvido apenas pelo público. E o som envolve toda a paisagem sonora do filme, não só a música, mas também os efeitos sonoros, os sons ambientes, os diálogos. Basicamente, tudo que você pode ouvir e que está criando também significado. A sonoplastia é algo tão detalhado quanto a parte visual de um filme e pode condicionar bastante o que a gente vê em tela, às vezes até num nível de subconsciente. E aí, ao analisar, você pode partir de diversos questionamentos, Será que você conseguiu ouvir tudo que você deveria ou gostaria dentro do filme? Se os efeitos sonoros ou alguma outra questão atrapalhou os diálogos, se isso foi intencional ou não, se atrapalhou a experiência do filme? Como a música fez você se sentir, se ela acrescentou novas camadas de significado para aquela história? É difícil compreender um filme mais profundamente se a gente não compreende a estrutura pela qual aquela história foi construída. E é aí que a gente tem o roteiro também como um dos elementos fundamentais. Ele também talvez seja um dos elementos mais nebulosos para quem está começando a estudar análise fílmica, porque diferente dos outros que a gente vê e ouve diretamente na cena, diretamente no filme, o roteiro funciona um pouco como essa arquitetura invisível que sustenta ali a experiência do filme. Quando a gente vai analisar roteiro, a gente não observa simplesmente os diálogos, mas principalmente a estrutura narrativa. Como essa história se desenvolve ao longo do tempo, como os conflitos são estabelecidos e resolvidos e como esses personagens evoluem durante a narrativa também. Um roteiro não precisa necessariamente ter uma estrutura clássica para ser um bom roteiro. Muitos cineastas e roteiristas vão ter estruturas que não são tão convencionais, mas não deixam de ser boas histórias e bons roteiros. E o sexto elemento-chave é a montagem. É com ela que todos esses takes e planos individuais são cortados e montados para se tornarem cenas, que depois são montadas para se tornarem sequências que juntas formam um filme. A forma como essas cenas são cortadas, montadas e apresentadas pode mudar completamente a forma como um filme é interpretado. Principalmente se a gente pensar nessa relação de corte entre uma cena e outra, ou entre um plano e outro, com uma relação de causa e efeito, acho que isso fica bastante claro. A montagem é responsável direta pelo ritmo do filme, então por comunicar tensão, tranquilidade ou caos. E ela também é responsável por manter o público mais ou menos localizado em narrativas não lineares ou também que envolvem muitos personagens. Mas tá, agora que a gente conhece então esses elementos básicos, esses elementos-chave do cinema, como é que a gente coloca uma análise em prática?
Eu vou usar um filme específico como exemplo daqui em diante para facilitar o processo tanto para mim quanto para vocês de demonstrar como esses elementos trabalham juntos e como a gente pode fazer uma análise a partir disso. O filme em questão vai ser Mad Max Estrada da Fúria. E para exercitar essa análise, a gente vai seguir um processo estruturado em 3 etapas. E a primeira delas é a pesquisa contextual. Essa pesquisa é o que vai te dar um pouco de background, um pouco de contexto mesmo sobre a produção do filme e quais podem ser as intenções do diretor com aquela obra. Não é uma etapa que necessariamente precisa anteceder a primeira vez que você vai assistir o filme. Eu sou uma pessoa que sou uma grande entusiasta de ir assistir um filme sem saber muita coisa sobre ele antes. Mas se a gente vai se propor a analisar um filme de forma mais aprofundada, vale a pena fazer um pouco dessa pesquisa prévia e saber quando ele se passa, por quem foi feito e do que se trata. Essa pesquisa prévia pode ser feita vendo entrevistas do diretor, material de bastidores, notícias sobre o filme. Não tem uma regra muito específica aqui. Só tenha em mente que ir para a sessão já com algumas dessas informações na sua cabeça pode facilitar um pouco o processo de compreensão de como aqueles temas vão ser desenvolvidos e de como os elementos vão ser utilizados para criar significado. Aplicando isso a Mad Max Estrada da Fúria, não se trata apenas de um filme de ação, mas é também um filme que traz uma visão de mundo colapsado e distópico de decadência da civilização. E para realmente mergulhar na proposta do George Miller, é importante entender o pano de fundo do universo Mad Max, criado ainda nos anos 80, quando as ansiedades em torno da escassez de recursos e o colapso social estavam bastante presentes no imaginário coletivo. E claro, essa é uma releitura contemporânea que se propõe a expandir a mitologia do universo e também trazer novas temáticas políticas e sociais e novas problematizações, que é a outra característica muito presente nos filmes da franquia. A segunda etapa do processo é a melhor de todas, que é assistir o filme pela primeira vez. Se eu posso te dar um conselho, tente assistir nessa primeira experiência sem grandes pretensões analíticas. Não tenta analisar imediatamente, evite ficar tomando notas, ou fazer qualquer outra coisa que não seja estar presente e dando a sua plena atenção para aquele filme. Se você vai se propor a fazer uma análise, é provável que você vá ver aquele filme mais de uma vez, inclusive é o recomendado. Então, não prejudique essa sua experiência inicial. Depois que os créditos rolarem, que o filme terminar, aí a gente parte para essa parte mais analítica, de desconstruir os elementos e de pensar mais a fundo sobre o que você assistiu. A melhor parte do cinema é quando a gente consegue entrar nesse estado de sonho. E a melhor forma de apreciar isso e, de fato, entrar nesse estado de sonho é com a presença total, que eu já falei sobre isso com vocês aqui antes num vídeo sobre como assistir mais filmes. Se você quiser ver esse vídeo, tá aí no card. E por fim, chegamos à terceira parte desse processo, que é aplicar a análise estruturada. Em um mundo ideal, você vai assistir esse filme mais uma ou duas vezes também, agora destrinchando mais os elementos, os temas que você identificou, e também percebendo novas questões, novas ideias, novos elementos que você às vezes não tinha dado tanta atenção antes. Lembrando que o nosso objetivo é entender quais foram as escolhas que o cineasta fez e o porquê delas, e também como elas comunicam significado. E o caminho mais simples para abordar esse processo, a meu ver, é olhar o filme a partir de 2 lentes. Primeiro, a partir de uma visão panorâmica ou uma lente grande angular. Aqui a gente vai aplicar os 6 elementos ali da narrativa cinematográfica para descrever a estética geral do filme, buscando, por exemplo, motivos recorrentes, sejam visuais, sonoros, narrativos, de atuação. E a gente vai pensar em como todos esses elementos narrativos trabalham juntos para criar esse conjunto integrado e formar a obra, formar o filme que a gente viu. Então, vamos aplicar essa lente angular em Mad Max Estrada da Fúria. Ao longo do filme, o trabalho de câmera é bastante cinético e visceral, com uma escolha por filmar com cores vibrantes, supersaturadas e alto contraste, mas também com a maioria das sequências de ação privilegiando takes dinâmicos, com movimentos rápidos, que lançam o público diretamente no caos do deserto. Essa cinematografia dinâmica mantém os espectadores em alerta e o ritmo implacável não permite muitos momentos de descanso e respiro desse mundo brutal que o George Miller criou. As atuações são bastante físicas, usando linguagem corporal e diálogos mínimos para transmitir o máximo de impacto emocional.
Em termos de mise-en-scène, o visual geral do filme estabelece imediatamente que se trata de um futuro complicado, com escassez de recursos onde a civilização entrou em colapso. Veículos, armas e figurinos, todos têm um visual de improviso a partir de materiais recuperados e reestruturados, criando uma estética de desgaste que parece ao mesmo tempo fantástica e brutalmente realista. A paisagem é dominada por um deserto infinito, pontuado por enormes formações rochosas, o que faz com que o mundo pareça ao mesmo tempo infinito e também claustrofóbico, cheio de perigos escondidos e enfatizando como e por que recursos preciosos como a água e a gasolina se tornaram a nova moeda de sobrevivência. Em termos de som, a gente tem uma mistura estrondosa de motores rugindo, metal rangendo e percussão explosiva que cria uma qualidade quase musical a essa destruição e ao caos. Os diálogos mínimos são frequentemente gritados por cima do ruído mecânico, reforçando a natureza primitiva da comunicação nesse mundo. A trilha sonora pulsante de Tom Holkenborg, que tem desde tambores taiko até as guitarras elétricas, amplifica a energia tribal, enquanto os sons diegéticos realistas, seja de veículos, armas ou ambiente, fundamentam os elementos fantásticos com autenticidade. Para descrever a montagem ao longo do filme, ela é ritmada e precisa, com cortes rápidos durante as sequências de ação, mas que de alguma forma mantém uma coerência espacial, permitindo que o público acompanhe até mesmo os combates mais caóticos. Entre as sequências de alta intensidade, a edição proporciona breves momentos de tensão silenciosa que dão a sensação de prender a respiração antes de mergulhar novamente no caos, criando um ritmo que reflete a oscilação constante dos próprios personagens entre a sobrevivência e a tragédia. Em termos de roteiro, a narrativa é construída através de uma estrutura que privilegia a ação visual sobre a exposição verbal. A maior parte da informação narrativa do filme é transmitida através de gestos, expressões e contexto visual, ao invés de diálogos explicativos e muito expositivos. As linhas de diálogo são econômicas e funcionais, servindo mais como declarações de caráter e motivação do que como veículos de desenvolvimento do enredo tradicional. A jornada épica através do deserto segue a estrutura clássica da Odisseia, mas subverte as convenções ao fazer com que a verdadeira revelação não seja um destino físico, mas sim a compreensão de que a esperança deve ser construída onde se está. A perspectiva principal ao longo do filme alterna entre Max, interpretado por Tom Hardy, e Furiosa, interpretada por Charlize Theron, criando uma estrutura dual de protagonistas onde os instintos de sobrevivência e os arcos de redenção se entrelaçam. Nesse sentido, o deserto pós-apocalíptico e suas facções em guerra servem como pano de fundo para temas mais universais de libertação, confiança e busca por alternativas em um mundo aparentemente sem esperança. Eu poderia continuar e trazer mais detalhes aqui em relação a cada um desses pontos, mas como você acho que já pôde ver, já pôde ficar bem exemplificado e claro, quando a gente aplica essa abordagem dos 6 elementos de uma forma mais abrangente, a gente consegue ter essa visão mais generalista, mais holística do filme e da sua construção. E pode, a partir daí, desenvolver outras perspectivas e ramificações e ir a fundo em algum aspecto específico que você se interessou, que você identificou. A sua análise não precisa ser uma coisa engessada, não precisa ser sobre tudo isso. Você pode escolher um elemento, escolher uma temática, uma ideia e se aprofundar dentro dela, mas veja que quando a gente olha para todos esses elementos em diálogo e vai identificando o que foi comunicado durante o filme, fica muito mais fácil de visualizar e de entender que caminho seguir. A segunda lente de análise é uma visão um pouco mais próxima, um close-up de uma sequência do filme, pode ser de uma cena específica, para examinar como esses elementos trabalham juntos de uma forma um pouco mais aprofundada. Aqui eu vou dar uma olhada na primeira sequência de perseguição de Mad Max, em que a traição da Furiosa é finalmente descoberta e o Immortan Joe vai atrás dela nessa perseguição pelo deserto. Antes do início da perseguição, somos apresentados ao principal antagonista, o Imperador Immortan Joe. Vemos a imponente formação rochosa, as estações de bombeamento de água subterrânea e as massas de pessoas desesperadas abaixo dessa estrutura grandiosa buscando por água. A mensagem aqui é clara: esse é um mundo de escassez absoluta, onde recursos equivalem a poder. Somos acompanhados pelo som estrondoso de motores acelerando e tambores de guerra batendo, então a perseguição explode em movimento quando a máquina de guerra de Furiosa atravessa a paisagem do deserto.
O começo dessa sequência é composto por tomadas relativamente estáveis, estabelecendo uma falsa calma antes do caos, mas também nos permitindo ver a vastidão do deserto, entender esse ambiente, uma extensão infinita onde não há onde se esconder. Nossa transição para a cinematografia frenética com uma estética trêmula de câmera na mão que domina as cenas de ação é abrupta. Encontramos Max amarrado à frente do veículo de Nux, o que efetivamente nos lança em uma ação visceral, nos mantendo ancorados à sua perspectiva vulnerável e instável. Parece que estamos experimentando cada solavanco e colisão ao lado dele, e o movimento frenético da câmera faz com que cada momento pareça de fato uma ameaça à vida. Somos imediatamente levados à mentalidade de rebanho dos War Boys, onde a identidade individual se dissolve no fanatismo coletivo. Os War Boys pintam suas bocas com cromo e gritam "testemunhe-me", enquanto se preparam para uma morte gloriosa e como grupo se transformam em uma única força predatória caçando furiosa. Há uma sensação real de velocidade, perigo e metal, e experimentamos tudo isso através de cortes rápidos que nunca perdem a coerência espacial, apesar do caos. A performance de todo o elenco é, como citado anteriormente, física e bastante primitiva. Isso fica mais evidente em Max, que a gente vê amarrado impotente à frente de um veículo em alta velocidade enquanto seu sangue é coletado. Seu desespero é palpável e sem muitas palavras. Ouça também a maneira como os War Boys se comunicam através da adrenalina e dos sons mecânicos. O diálogo é praticamente gritado por cima do barulho dos motores e cria uma atmosfera quase tribal realmente ao fanatismo deles e essa identidade em comum. Ao enquadrar os veículos como esses predadores e presas simultaneamente, cada máquina se torna uma extensão da vontade de sobrevivência do seu motorista. Cada vez que alternamos entre o rosto aterrorizado de Max e os veículos que se aproximam, vemos seu desamparo se intensificar e à medida que os sons mecânicos e a trilha atingem um crescendo, uma enorme explosão sacode o comboio e a expressão de Max se transforma em puro instinto de sobrevivência. As tomadas controladas e os planos de estabelecimento dos momentos iniciais são substituídos por cortes rápidos e dinâmicos entre vários veículos e acontecimentos, que criam uma sensação avassaladora de velocidade e destruição. Isso só funciona devido ao contraste com a dinâmica de poder estática que testemunhamos lá atrás na Cidadela. Quando Max se liberta das suas amarras, de repente, o veículo de perseguição que era sua prisão se torna o seu meio de sobrevivência. Claramente, nesse deserto, a diferença entre vítima e sobrevivente pode mudar em um instante e toda a sua relação com as máquinas ao seu redor também. O design de som ao longo dessa sequência é talvez o seu elemento mais crucial, criando um elemento rítmico que impulsiona toda a perseguição. Os tambores estrondosos funcionam como o coração pulsante da sequência, aparecendo por vezes como som diegético dos próprios bateristas montados no veículo de Morton Joe e outras vezes misturando-se perfeitamente com a trilha sonora não diegética de Tom Hockenberg. Essa ambiguidade deliberada entre a fonte e a trilha musical cria uma paisagem sonora envolvente, na qual a música se torna parte do próprio mundo. As batidas dos tambores se intensificam e aceleram à medida que a perseguição atinge os seus momentos culminantes, assim como o som da guitarra, que também está presente dentro da cena, definindo o ritmo tanto da edição quanto dos movimentos dos veículos. Combinados com os rugidos dos motores, o guincho do metal e a guitarra explosiva, os tambores transformam o que poderia ter sido um mero ruído em uma sinfonia tribal que eleva a perseguição de uma simples ação para algo próximo de uma guerra ritualística. A gente poderia continuar aqui e abordar outras sequências de Mad Max, mas acho que já ficou claro aqui como é possível partir dessas premissas básicas para treinar o seu olhar em relação à análise fílmica e, de fato, começar a ter essa visão em relação aos filmes que você assiste. É claro que essa é só uma perspectiva bem iniciante e básica para te auxiliar nesse processo, mas tenta colocar em prática essa visão de análise abrangente depois de uma análise detalhada e mais específica para alguma cena, alguma sequência de um filme que você já gosta muito, que você já conhece bem. E me diz aí nos comentários qual foi o resultado, se deu certo, se não deu, o que você achou. Pode colocar inclusive a sua análise aí para a gente conversar sobre. Mas então, retornando a pensar na nossa pergunta original. Como o filme comunica suas principais ideias e temas a partir dos elementos-chave do cinema? Se você conseguir seguir esses passos para começar a estruturar esse seu olhar analítico, treinar mesmo a forma como você vê os filmes, você vai ver que quanto mais você praticar essa habilidade, mais você vai se ver, às vezes, analisando sem nem pensar muito ou quase que naturalmente. E isso pode te fazer apreciar o cinema de uma forma totalmente nova. A ideia não é que isso tire a magia dos filmes para você, mas que consiga enriquecer talvez a sua experiência.
E deixa aí nos comentários também se essas dicas, essa minha abordagem fez algum sentido para você, ou se não, se você tem outras ideias aí também pode deixar pro pessoal. E se você tentar aplicar essa técnica para analisar algum filme também, me conta aí os resultados. Obrigada por assistir e até a próxima.